Você quer ler a Bíblia e não sabe por onde começar? Você já ouviu aquela famosa frase que teologia esfria o crente? Tem medo de começar a ler e se tornar um crente frio? Então, vamos falar disso hoje? Eu sou a Ju Emerim e você é bem-vindo a este canal. Eu quero deixar algumas dicas aqui bem simples e bem práticas a respeito da leitura bíblica. Antes de mais nada, eu acho que é importante falarmos alguns detalhes aqui, porque nem todos sabem a respeito disso. Que a Bíblia não é um único livro, ela é uma enciclopédia formada por 66 livros, entre Velho Testamento e Novo Testamento. Esses livros estão dentro de categorias. Existe o Pentateuco, existe os livros históricos, como o caso de Neemias, de Josué, de Esdras. Existem os livros poéticos, por exemplo, Salmos, Provérbios, Cantares. Existem os profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, que ainda se divide entre os maiores e menores. Estas categorias são as que compõem o Velho Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. Nem tudo que está escrito lá ainda é válido para nós, porque ele foi escrito para um povo hebreu, judeu, povo israelense. Digo esses diversos nomes porque foi escrito em diversos tempos a Bíblia. Ela foi escrita num período que vai, em média, de 15 séculos. Já o Novo Testamento é após a vinda de Jesus. Então, ali se fez um Novo Testamento porque o sacrifício mudou e tudo, na verdade, mudou. Ele é composto por 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são considerados sinóticos, porque eles têm muito em comum. Já o evangelho de João, ele é à parte, porque ele vai narrar questões que não são narradas nos outros evangelhos de um modo também muito diferente, e um propósito diferente. Depois temos um livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas, tanto as paulinas, como o caso de Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, como outras cartas, que é o caso de Pedro, de Tiago, de Hebreus e por aí. E temos também um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Tendo entendimento disso, então, cada livro ele foi escrito com um propósito para o que se vivia naquela época. E isso é muito importante, termos entendimento para ter uma melhor compreensão bíblica. Quero te dizer já, de antemão, que a Bíblia ela é autoexplicativa. Então, você talvez comece a ler o Velho Testamento e lá vai falar sobre os sacrifícios. Quando você chega em Hebreus, você compreende por que não fazemos mais sacrifícios, porque ali o texto é bem claro em dizer que Jesus foi o sacrifício perfeito, que não precisa haver mais sacrifícios. Então, diversos textos na Bíblia existia uma regra e que hoje já não praticamos mais, ela mesma se explica, assim como também a questão da carne de porco, que era um dever do judeu, e que quando lemos Atos, vamos compreender que para nós, gentil é todo aquele que não é de origem judaica, não necessitamos nos abster da carne de porco, entre tantos outros exemplos. Tendo já uma noção disso, vamos então partir para 3 tipos de leitura que te indico a fazer. E quero deixar bem claro que não existe somente essas 3, é as 3 que eu mais faço, as que eu acho de melhor valia, mas não quer dizer que são as mais corretas ou qualquer outra coisa, apenas as 3 que eu vou te indicar. Primeira dica, leia a Bíblia de capa a capa. Comece no capítulo 1 de Gênesis e só termine quando chegar no último capítulo de Apocalipse. E leia isso até mesmo assim com uma certa rapidez dentro do que você pode, tá? Não fique parando para meditar, parando para refletir qual era a questão histórica, estudar. Não, leia. Leia porque você vai ter um entendimento dos fatos e isso vai te ajudar para os outros 2 tipos de leitura que vou te indicar. Então, apenas leia. Talvez você não entendeu, anote num caderninho. Se você tiver alguém para pedir
ajuda, peça, mas dê preferência a perguntar para pessoas que de fato entendem. Não recorra sempre ao Google, porque às vezes tem mais do que um tipo de resposta ali e você não vai saber qual delas é a certa. A segunda maneira que eu quero te indicar a ler a Bíblia é pegue um livro e o estude, tá? Então, primeiro, você leu a Bíblia de capa a capa. Você pode e até mesmo deve fazer esses 3 tipos de leitura simultaneamente. É uma questão de prática. Então, primeiro você leu de capa a capa, né? Essa é a primeira estratégia. A segunda, pegue um livro e o estude. Estude mesmo. Pegue um livro e o estude. Entenda o porquê ele foi escrito, qual era a preocupação daquele autor para o povo daquela época, o que estava acontecendo politicamente naquela época, a questão religiosa da época, se estavam vivendo em idolatria, se não estavam, se eles estavam cometendo algum pecado específico, se eles tinham sido escravizados por algum povo, qual era o sistema de governo que estava sobre eles, se eles estavam dentro do próprio sistema de governo de Israel, se eles estavam oprimidos pela Babilônia, se já era no Novo Testamento os romanos. Então tenha entendimento, porque cada detalhe desses, ele traz um contexto muito diferente, costumes da época e tudo mais, que quando você estuda, o texto vai se enriquecer muito mais, certo? Nesse livro que você for tirar para estudar, às vezes o próprio livro vai te responder, às vezes a própria Bíblia em outros livros vai te responder, ou você vai ter que recorrer para algum livro histórico. Te aconselho, se você tem condições, a investir nos livros de Flávio Josefo e de Eusébio de Cesareio. São 2 historiadores que ajudam muito a compreender esses fatos históricos. Terceiro ponto, medite. Faça a leitura meditativa. Ore a Bíblia, as duas podem entrar aí em combinação. Então pegue um pequeno texto, que às vezes pode ser um único versículo. Essa semana eu fiz devocional em um único versículo. Eu sabia, obviamente, o seu contexto, porque eu já tinha lido, mas o devocional saiu de um único versículo. Ou pegue um pequeno texto, um capítulo, e medite sobre o que aquela parte da escritura está falando e o que pode ser praticado, o que você pode tirar dali para você praticar ou para você colocar em adoração a Deus. Ore a Bíblia, tire aquele suco gostoso da escritura a partir deste tipo de leitura. E quero te indicar a ler uma Bíblia que não seja de estudo, que tenha uma linguagem de fácil acesso, por assim dizer, que tenha uma boa tradução. Porque às vezes nós desmotivamos na leitura bíblica porque a linguagem é um pouco fora daquilo que estamos acostumados. Então, eu particularmente, eu gosto muito da NVI, e ela é uma linguagem de fácil entendimento e que tem uma boa tradução, né? Ela é confiável, aquilo que ela traduziu, próximo dos originais. Linguagens fáceis, tem a linguagem de hoje, que já não é tão confiável aos originais, mas é uma linguagem extremamente fácil. Tem a NVT, tem a NAA, que também é muito boa. E depois tem outras, tem King James, Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, Revista e Atualizada, Corrigida e Fiel, que são umas linguagens de boa tradução, porém não são de tão fácil compreensão, porque o seu vocabulário ele é muito mais culto e acaba que às vezes nos torna mais cansativo a leitura e não tão gostosa, por assim dizer. Eu te indico NVI, mas pegue uma linguagem que você gosta. Tem o aplicativo YouVersion, que é ótimo, ele traz diversos tipos de tradução e você pode olhar uma ali que você goste e depois vá e compre uma Bíblia dentro daquela linguagem que você escolheu. Por que eu digo para você pegar uma Bíblia que não é de estudo? Para você ter o seu próprio entendimento e não ficar tendo atendimento a partir de pessoas. Eu tenho Bíblia de estudo e não quer dizer que eu não seja a favor das Bíblias de estudo. Eu tenho uma das minhas Bíblias favoritas de estudo é a Plenitude. Tenho também Bíblia apologética, tenho uma de batalha espiritual, vitória financeira. Tenho uma outra cronológica. Eu tenho algumas Bíblias de estudos. Porém, a minha leitura, a sua leitura não pode se basear
nesses estudos. E às vezes chama atenção, você está lendo e você vai para aquele estudo ali. O que é bom de ter uma Bíblia de estudo? Quando você vai fazer um estudo dentro daquilo que é proposto naquela Bíblia. Na minha leitura, eu não fico recorrendo aos seus comentários. Quando eu preciso de algo, eu uso dos seus estudos para me ajudar dentro daquilo que eu estou recorrendo por apoio. Mas, de modo geral, quando eu leio a Bíblia, eu deixo que a própria Bíblia venha me explicar o que ela quer dizer, e não que um terceiro fale por ela. Quando eu faço a minha leitura da Bíblia, eu não pego estudos, eu deixo que a Bíblia fale por si mesma. Quando eu estou fazendo estudo, daí eu procuro por pontos de vista diferentes. Então, sim, eu recorro a essas Bíblias de estudo, vejo opiniões de pessoas diferentes para ter uma melhor compreensão sobre aquele tema. Mas na leitura eu não faço uso disso e te indico a também não fazer. Leia e deixe que a Bíblia mesmo se explique. Eu te convido a hoje mesmo a começar a ler a sua Bíblia, então, se você ainda não é um leitor. Faça disso um hábito. Comece e não pare mais. As pessoas às vezes acham que não gostam de leitura simplesmente porque não criou um hábito. Eu também não gostava de ler e hoje eu leio bastante. A leitura se cria um hábito e depois que você cria um hábito se torna muito mais fácil. Então, eu acho que era isso que eu queria deixar de informação para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se te ajudou, compartilhe com alguém que você sabe que precisa ler mais a Bíblia e não sabe por onde começar. Não esquece de clicar em gostei e deixa aqui embaixo o que você achou, o que você pensou, que se você gosta ou não gosta de ler a Bíblia e o que você gostaria que eu trouxesse de assunto aqui para o canal. Até logo!